Boa noite, meninas, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula. Nós vamos trabalhar na matéria de ciências e hoje a gente vai continuar com o assunto da última aula, sobre o sistema que fazem o nosso corpo funcionar, né? A gente vai estudar hoje sobre a nutrição e respiração no corpo humano. Então, todo esse material que a gente está estudando hoje, eu vou disponibilizar lá no nosso grupo. E como sempre, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me chamem ali que eu já converso com vocês, ok? Então, vamos dar sequência às nossas atividades. Hoje nós teremos aula de ciências e de ensino religioso, ok? Então, vou iniciar nossa leitura e depois eu já vou explicando como que a gente vai proceder na nossa aula. Nutrição e respiração no corpo humano. Os alimentos que ingerimos fornecem os nutrientes que são substâncias responsáveis pela nutrição do corpo humano. São essenciais para a nossa sobrevivência, já que para a gente se manter saudável, né, nós temos que nos alimentar, beber bastante água, né, e praticar algum exercício físico, porque o nosso corpo ele foi feito para se mexer, né, a gente não pode ficar parado, então a gente sempre está em movimento, né. Ainda no útero materno, o ser humano já começa a se alimentar. Nessa fase, o organismo da mãe transfere os nutrientes para o feto em desenvolvimento por meio de uma estrutura chamada placenta e pelo cordão umbilical, né? Então, quando a mulher está grávida, né, o próprio corpo fornece todos os nutrientes, tudo que é necessário para o feto se desenvolver, né? Para ele se manter saudável dentro do útero da mãe, saudável e protegido. A nutrição do corpo humano se relaciona principalmente ao sistema digestório, que transforma os alimentos em partículas menores e absorve os nutrientes. No entanto, não é somente o sistema digestório que participa da obtenção da energia. Esse processo envolve também a participação do sistema circulatório sanguíneo e do sistema respiratório. Então vocês lembram que a gente estudou esses sistemas e que para o nosso corpo funcionar corretamente, todos os sistemas têm que funcionar bem, eles estão interligados, cada um na sua função, né? O sistema sanguíneo para bombear o sangue, o sistema urinário que filtra todo o líquido do nosso corpo, o sistema digestório que a gente ingere a comida, né? E ali ele trabalha para fornecer os nutrientes necessários para o nosso corpo, né? E o sistema nervoso, né? Que faz com que toda a movimentação do nosso corpo, né? Ele manda comandos para a gente pensar, se movimentar, né? Então tudo isso tem que estar interligado, que é para o nosso corpo funcionar corretamente, né? Quando a gente pensar em alguma coisa, né? A gente pensar em correr, então o sistema nervoso manda o comando para o nosso corpo, para o nosso músculo, né? Então tudo isso tem que estar interligado e funcionando corretamente, é como se fosse mesmo uma máquina, né? Então nós vamos começar essa parte, né? Nós teremos cinco perguntas para responder sobre esse tema, né? Eu vou fazer mais duas leituras aqui para vocês, que é para dar uma esclarecida melhor, né? A respiração é essencial à sobrevivência dos seres humanos. Por meio dela, as células obtêm gás oxigênio do ar. Nas células, o gás oxigênio, junto com alguns nutrientes obtidos na digestão, liberam a energia para o nosso organismo. Durante esse processo de liberação de energia, as células produzem gás carbônico, que é eliminado do organismo. O sistema respiratório promove o processo de respiração pulmonar, né? Então, aqui vai aparecer um vídeo que a prof fez, que é sobre o corpo humano. Tem um boneco que é sobre a parte de
dentro do nosso corpo. Então vocês percebam que ali tem os pulmões, né? A gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas o nosso corpo por dentro, ele é exatamente assim como está aparecendo aqui do lado, né? Esses são todos os órgãos que tem dentro do corpo humano, e para a gente ter uma vida saudável e viver bem, todos eles têm que estar funcionando 100%. Os alimentos são muito importantes para a nossa vida, pois são substâncias necessárias para o funcionamento, para a recuperação e o crescimento do nosso corpo. Para que essas substâncias possam ser absorvidas pelo organismo, o alimento precisa ser transformado em partes menores, e esse processo recebe o nome de digestão, que é realizado pelo sistema digestório, né? Então, esse processo da mastigação, né? A gente tem que começa tudo no nosso prato, né? A gente prepara ali a nossa comida, nosso lanche, então a gente corta em pedaços menores, a gente morde um pedaço, e todo esse processo digestório ele começa aqui na boca, porque a gente mastiga a comida várias vezes, né? Que é para ela passar facilmente aqui pela nossa garganta, né? Pelo nosso tubo digestivo, até chegar no estômago, e quando chegar lá, ele vai fazer todo o processo de separação. É como se ele fosse separar os nutrientes, das coisas boas das coisas ruins, né? Que aí o que for bom alimenta o nosso corpo, nutre, e o que for ruim a gente põe para fora, né? Falando ali um pouquinho da circulação do sangue, ela é responsável pelo transporte da substância. Lembra que eu falei na outra aula que o sangue ele fica ali girando no nosso corpo constantemente, ele nunca para, né? Então, uma das funções é essa, né? É transportar essa substância, esses nutrientes por todo o nosso corpo. Os nutrientes provenientes da digestão e os gases da respiração são transportados por meio da circulação sanguínea. O sistema circulatório ele é o responsável pelos batimentos cardíacos, pelo transporte de sangue pelo nosso corpo, né? Então, o nosso corpo ele é uma máquina que nunca para. A gente chama de máquina porque é o mais, né? A máquina é o mais próximo que tem do nosso corpo, mas o nosso corpo é tão perfeito que cada função está interligada, cada sistema do nosso corpo está interligada e nunca falha, né? A menos que a pessoa fique doente, que aconteça alguma coisa, mas o nosso corpo está programado para não falhar, né? Todos os sistemas eles estão funcionando, cada um tem a sua função, né? E a gente consegue fazer tudo o que a gente quer, né? Desde pensar, caminhar, fazer xixi, beber água, tudo isso que pra gente parece normal, porque a gente faz isso todos os dias, né? A gente faz porque tudo no nosso corpo funciona. Então, se um desses sistemas falhar, a gente vai deixar de fazer alguma coisa, né? Então, essa parte da digestão, da respiração e do sistema sanguíneo está tudo interligado no sistema digestório, porque eles ajudam o sistema digestório a trabalhar melhor, né? Então, agora eu vou fazer a leitura das nossas questões para serem respondidas, e nós temos perguntas com resposta pessoal, que é aquela que é a sua opinião, é uma resposta de cada uma, não pode ser igual da colega, ok? E temos perguntas com resposta do texto, onde vocês vão ter que ler o texto para poder responder essa questão, ok? Então, eu vou fazer a leitura das 5 questões para vocês e vocês respondam no caderno, tá certo? Número 1. Por que precisamos nos alimentar, né? Então, diante de tudo que a prof falou, vocês vão responder essa pergunta: por que é tão necessário o alimento na nossa vida, tá certo? Número 2. Em sua opinião,
como o feto que está se desenvolvendo no interior do útero materno se alimenta, né? Então aqui é uma resposta pessoal sua, né? Como que você acha que o feto se alimenta dentro da barriga da mãe? Nós falamos sobre isso no texto, né? E aí você pode dar uma lida no material que a prof vai deixar lá no grupo para poder responder. Número 3. Cite 2 atividades que você realiza no dia a dia e que necessita de energia, né? A energia no sentido de você estar bem para fazer, que exige mais do nosso corpo. Por exemplo, tem gente que acorda de manhã e vai correr, né? Então, para a gente praticar uma corrida, a gente precisa ter energia, porque senão a gente não aguenta. Então, nessa pergunta, você vai responder aqui quais atividades você faz que necessita de um esforço maior do seu corpo, tá certo? Número 4. Cite o nome do órgão que faz parte do sistema digestório, né? Então, essa daqui, se vocês precisarem, vocês podem consultar lá na nossa aula de ciências da semana passada, que a gente fala dos sistemas, né? Então, você pode dar uma olhadinha lá se vocês não lembrarem. E a nossa última pergunta de hoje é a número 5, diz assim: cite o nome de um órgão que faz parte do sistema respiratório, né? Eu falei aqui nas nossas leituras, mas na aula passada a gente falou bem sobre o sistema respiratório. Então, todo esse material de leitura eu vou disponibilizar lá no nosso grupo. Se vocês ficarem com alguma dúvida, me chamem, que eu já falo com vocês. E se vocês não entenderem, também me avisem, porque daí eu faço uma outra explicação, tá? Lembrando que a gente tem a aula de ensino religioso, vai ser igual a semana passada, eu vou disponibilizar o material lá no nosso grupo, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida e qualquer coisa que vocês queiram me dizer, me perguntem ali no grupo e eu fico esperando o retorno de vocês, tá certo? Então, tenham uma ótima noite e bons estudos. Tchau, tchau!